Olá, quinta live. Às vezes eu sinto falta de explicar um pouquinho o lugar da onde eu estou falando, né? Bem, eu faço uma pesquisa há muitos anos, desde o século passado, né? E onde eu estudei História da Arte, quase que antes do meu interesse pela joalheria, né? Então, os dois interesses, eles se juntaram, né, na continuação dos meus estudos acadêmicos. Mas as questões históricas, elas muitas vezes, talvez não, na maioria das vezes, elas têm muitas interpretações. Então, eu estou oferecendo esse trabalho como uma base, né? Eu sempre trabalho assim, uma base para que as pessoas continuem estudando ou que já tenham estudos, possam acrescentar ou discordar, ou mandar mensagens explicando algumas questões que eu posso estar errada, né? Então, é esse o meu objetivo. E aí, então, eu hoje vou falar sobre as joias que expressam, que experimentam a sedução, né? É uma inauguração, é quase que uma pré-era moderna mesmo, né? Então, entre os séculos XVIII até meados do século XIX, a Europa viveu turbulentas mudanças políticas e sociais. Gente, teve a Revolução Francesa, não vamos esquecer, incluindo conquistas imperiais, revoluções e o início da Era Industrial Moderna, Revolução Industrial, que vai mexer muito com o nosso objeto, aliás, com todos os objetos. A arte produzida pelo chamado estilo rococó, e aí é interessante, bem, a arte, vou continuar, expressa no estilo rococó, esse material que eu leio, ele fica disponibilizado com as imagens no sistema Jorrio. Esse estilo chamado rococó expressa uma força bastante particular, tão particular que tem uma autonomia de um estilo. Eu, quando estudava História da Arte, que eu amo esse livro, né, o livro do Júlio Carlo Argan, que eu recomendo, se tiver comprar um livro, eu acho que deve comprar esse, e eu olhava o rococó do ponto de vista da história da arte, da arquitetura, das grandes artes, o Argan chamava o rococó de arte pachorrenta dos salões, né? Porque na realidade, mas quando eu fui estudar joalheria, eu me encantei com o rococó, porque tem uma beleza mundana, social, de sedução dos corpos. Bem, o termo rococó, ele tem sua origem nas palavras francesas rocaille, pequenas pedras, seixos, quer dizer, já vem daí essa questão que a gente vai ver do brilho das pedras. E de concha, que utiliza no embelezamento das grutas, embelezamento eu fiz assim, porque eu não acho essas grutas embelezadas com conchinha bonitas, mas sabe aquelas superfícies todas cheias de concha que a gente vê? Isso tem uma beleza, né? E vem daí o nome rococó. Bem, alinhado ao espírito da época, o estilo manifesta uma nova forma de pensamento. Sempre a gente viu isso, né? Quando a gente estava no Egito, tinha uma forma de pensamento, depois a gente vai para um outro ambiente, outro tipo de arquitetura, de pensamento, enfim, vamos continuar. Esse estilo manifesta uma nova forma de pensamento na qual os setores da sociedade abandonam aquela intermediação, né, da igreja, eles inauguram esse olhar buscando inspiração no pensamento da antiguidade clássica, que é uma observação do homem já direto à natureza. Eles passam aquele trauma da peste, do medievo, e voltam, né, ficam querendo buscar alegria na vida, né, destacar o aspecto positivo da vida, das experiências com o mundo, e eles começam a perseguir a diversão e a felicidade pessoal, né? E aí, a primeira imagem que eu mostro é uma imagem que é uma síntese da arte pachorrenta do rococó, né? Que chama-se O Balanço. É muito divertida esse quadro. É do Fragonard, é de 1768. Porque tem uma moçoila com aquelas cores, que a gente vai ver essas cores depois, bastante trabalhadas de forma icônica, essas tonalidades pastéis,
no filme Maria Antonieta, que eu recomendo que a gente veja, né? Esse balanço, né, com essas cores, esse rosa salmão diluído, todo o quadro pulsa luz, assim, é como se estivesse assim, abertos, eu até saí daquele meu ambiente antigo, que eu chamava de gabinete do Dr. Freud, e vim para aqui, que é um lugar onde, eu estou sempre na minha casa, durante esse período, mas onde entra a luz, onde tem essas cores inauguradas aí por esse gosto do rococó. E esse quadro ele é todo pontilhado assim, não é impressionismo, mas a luz está vindo, né? As janelas estão se abrindo. E ele tem uma picardia, uma ousadia de sedução, porque a moça está levantando a pernoca e a pessoa que encomendou o quadro, o nobre que encomendou o quadro, está debaixo olhando ela levantar as pernas. Algumas pessoas reconhecem nesse quadro uma inovação que talvez a gente pensasse que a primeira vez que esse tema da moça levantar a perna com o rapaz olhando tenha sido num filme americano. Mas, voltando ao nosso tema, Maria Antonieta, o filme. As artes, então, absorvem e expressam esse novo espírito de época. O espírito do rococó busca a satisfação e o divertimento da corte, justamente quando novas ideias sobre a existência humana eram produzidas, porque, além disso, estava o pensamento a partir do Renascimento, ele está sendo desenvolvido, né? Aí eu vou mostrar duas imagens, uma da moça com decote, quer dizer, e aqui já o broche de decote, que é uma peça importante do período. Eu não posso dizer que começou nesse período, mas com esse sentido de sedução do colo, eu acho que eu poderia afirmar. E outra coisa também que eu acho importante da gente ver é o detalhe do cabelo. Eu acho que a gente pode começar a pensar mais atentamente nessa região aqui quando pensar em adorno. Claro que a gente não é princesa de ficar botando coroa, mas colocar adorno nos cabelos, porque talvez a gente vá usar máscara por mais tempo. Outra questão que eu acho importante é possivelmente os brincos com muito penduricalhos possam não ser funcionais, continuar com os brincos pastilhas. Eu tive fazendo uma pesquisa para o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos em feiras em Dubai, Bahrein e Abu Dhabi, onde as mulheres sempre usaram isso. E é incrível o que as mulheres, né, que aquela cultura fez com que a natureza daquelas mulheres desenvolvesse tanta expressão só mostrando os olhos, né? Então eu acho que essa parte aqui também a gente vai poder explorar bastante. Bem, ideias. Aí do lado tem uma imagem, né, da vida na corte. Era cheio de festas, sabe? O mundo estava achando que estava... Eles não sabiam que na esquina ia ter a Revolução Francesa, mas eles não sabiam ainda. Então eles estavam lá numa alegria, nesse ambiente pachorrento dos salões. Os críticos destacam, no caso como Júlio Carlo Argan, destacam a superficialidade dos motivos. Era bastante superficial. E, aliás, essa questão da superficialidade epidérmica, assim, a gente vai ver também no estilo, mas aí vou chegar lá para a gente juntar essas duas ideias. Então, o próprio estilo era como se fosse uma decoração assim bidimensional, quase com um azulejo, diferente das dobras escultóricas do barroco, porque muitas pessoas às vezes pensam que é a mesma coisa, mas não é, porque a intenção do barroco era o convencimento da narrativa visual de uma religiosidade, justamente uma resposta às regras, às novas ideias dos protestantes, né? A Igreja Católica ela abusava da teatralidade nas suas esculturas, com sombras e dobras. Já o rococó, ele é epidérmico, ele é superficial mesmo, né? Nos temas, na sua intenção de uso, como também a gente vai ver que a decoração ela passa por cima, decorando, ela não tem as dobras do barroco, né? Bem, importante destacar, assim, então a decoração que vai estar também na joalheria
elas volteiam as formas, né, como trepadeiras. As superfícies vão sendo reunidas, enlaçadas e as unidades vão ser harmonizadas pelo decorativismo, né? Bem, importante destacar a diferença principal, eu já falei, do barroco para o rococó. Aí tem uma imagem que eu escolhi assim a dedo, um palácio espanhol, onde realmente o rococó ele vai por cima das coisas, é como se ele fosse epidérmica, como se fosse uma tatuagem, né? Bem, a estética do estilo caracterizou-se pelo uso de cores pastéis, como eu falei, pelo detalhamento da ornamentação, que utiliza formas curvas delicadas, mas não tem a dramaticidade da religiosidade barroca, né? A joalheria, sempre em sintonia com as mudanças das mentalidades, inicia esse novo olhar diante da vida e expressa a ideia do corpo como lugar para os prazeres mundanos. Aí a luz, né? A questão da luz, das pedras, do brilho das gemas. A luz. O rococó, no próprio sentido do nome, caracteriza-se pela predominância das superfícies cravejadas, né? O tema central do estilo se concentra nos efeitos emocionais do jogo com a luz. A essência do estilo se encontra na busca pelo brilho, por isso até que eu botei hoje turmalinas e aromarinhas. Bem, a natureza, sobretudo o exotismo das plantas exóticas, porque já existe um espírito romântico. E o ideal do romântico, e aí esse livro aqui é fantástico para estudar isso, eu vou voltar na próxima live falar um pouco mais, senão fica muito extensa essa, mas só para a gente, o ideal do romântico é a falta da musa, a falta, o romântico, ele valoriza tudo aquilo que é distante, ou seja, exótico, ou ausente, ou seja, o seu passado. Então, o ideal do romântico é a falta. Então, se valorizavam nos estilos o exotismo das plantas de outros continentes, despertando um interesse forte pelos motivos florais. A botânica torna-se um tema que nunca mais foi abandonado pela joalheria. E aí eu mostro aqui dois exemplos, duas imagens que destacam a questão desse espírito romântico do rococó, mas também o uso não só do tema, como aqui das técnicas da esmaltação também. Quer dizer, além do cravejado, as superfícies do ouro, elas são cobertas ou por gemas ou por cor. Se vocês olharem bem, os temas são absolutamente românticos. Agora, do ponto de vista da estrutura, continua aquela estrutura, né, de aquela simetria, né, que a Renascença destaca, né, na seu eixo, com os motivos, as unidades ímpares. Bem, tem as imagens agora que eu vou mostrar, porque mais uma vez, né, eu não sei se inaugurou, mas faz o maior sentido a gente achar que realmente essa informação não seja errada. Se, digamos assim, é destacado a encomenda de conjuntos, porque as pessoas faziam conjuntos para as festas específicas, porque o mundo era uma beleza, cheio de festas. E aqui eu tenho, né, não só uma dama, né, do período, sempre com valorização aqui do penteado, das joias de penteado, e também aqui da gargantilha e do broche de roupa, como também uma caixa, um estojo de joia, de conjunto de joia, absolutamente inspirado num baile de fantasia, né? Várias fantasias e um convite de baile de fantasia, né? Uma foto muito interessante. Bem, a joalheria do sentimento, o espírito romântico, ele é sentimental, né? Até o início do Renascimento, os sentimentos românticos eram considerados fraquezas humanas. O ser humano é um esforço histórico. O próprio conceito de alegria não existia. Se vocês forem olhar qualquer quadro da Idade Média, até tem um quadro de jogos infantis, onde estão todas as crianças brincando e ninguém sorria. Então, né, a gente como diz o Gilles Lipovetsky, hoje somos uma mutação chamada Homo consuméricos, onde o consumo realiza coisas da ordem de satisfações profundas. Eu não sei como é que a gente vai resolver o nosso Homo consuméricos
no pós-pandemia, mas com certeza essa fruição vai continuar a ser demandada. Bem, então, aí nesse início de Renascença, porque antes o espírito romântico, o ideal romântico, o ideal do homem, né, era o guerreiro, né, e agora é um homem romântico. Né? Então, o homem, quando eu digo, é porque a gente chama assim, né, mas assim, a humanidade. Só que a mulher, ela tem um lugar diferente nessa estrutura das sociedades. Né? Então, não adianta eu ser hipócrita para falar os homens, mulheres e transexuais nesse período, porque não é verdade. Né? Bem, a gente é um esforço histórico, a gente já está revendo isso. Mas agora, nesse momento, né, a gente vê que esses temas amorosos, que antes eram considerados fraquezas, eles agora são registrados na joalheria. Né? A esmaltação é incorporada, aí eu mostro aqui duas imagens. Uma de uma imagem que tem toda esmaltada, é um broche de decote, onde tem um cupidem simétrico, né, com um eixo central, 3 partes, e com uma figura humana aqui e 2 cupidos do lado. E do lado na outra imagem, um cachorrinho. Gente, olha só que beleza. Lara Mader, olha como a gente já ama essas figuras há tanto tempo, né? A Lara é uma design carioca que tem uma coleção linda, queridíssima, dos nossos super apaixonados pets. Né? Bem, e esse está muito fofo, ele está muito fofo, também esmaltado e com rubis, quer dizer, uma figura importantíssima para aquela pessoa. Né? Bem, aí tem agora a próxima imagem que eu estou mostrando é um anel todo mundo já viu esse anel? Todo mundo já viu. E muita gente copia, porque não é copia. Depois que você vê, você viu, né? É fantástico. A engenharia, a capacidade dos mestres da ourivesaria. Aliás, sabe, penso muito nos nossos ourives, nesse período todo que a gente está vivendo. Eu estou muito preocupada, né, com a situação dos nossos ourives e gostaria de mandar, assim, que eu rezo sobretudo para Santo Elói proteger todos vocês. Bem, então essa beleza dessa execução aqui dos nossos mestres ourives, onde tem o entrelaçamento de 2 mãos que abre, tem texto, é um espetáculo, né? Um espetáculo. Bem, os motivos sentimentais, as laçadas, os buquês, os cupidos, as chaves do coração, os adornos decorados com cachos de cabelos do ser amado passam a compor o repertório da história objetivada pela joalheria. Inclusive, existiam profissionais só para trançar o cabelo. Era uma arte, né, de trançar o cabelo, sem perder, sem ficar aquele murundum. E continuando aqui, vocês vão poder, tá vendo? Ver o cabelinho lá, os cachinhos. Bem, aí tem esse esplendor desse broche que é fantástico, é apaixonante. Esse broche com cupido, com flechas, com corações pegando fogo, com escalonamento de tamanhos de pérola, é uma beleza, né? E claro que a gente vendo isso, a gente não esquece, quando a gente vai criar um coração, a gente lembra, esse é o nosso repertório. Ter repertório não é usá-lo para copiar, é usá-lo para reconhecer o salto sensível de percepção e cognitivo mesmo, de entendimento das coisas, a partir do que a gente viu. E não negar esse conteúdo como fazendo parte das nossas novas ideias. Bem, aí eu vou falar um pouco dos diamantes brasileiros, né? Já em 1670, importantes depósitos de diamantes são descobertos no Brasil. Eu uso, inclusive, um trabalho de pesquisa da Ângela Andrade, né, que pesquisou em muitos livros, e eu tenho essas informações a partir dessa pesquisa que ela fez. O diamante passa a ser um dos elementos mais importantes da joalheria. O cravejado, sobretudo. A proliferação do uso dos diamantes só foi possível depois de 1727, quando foi exportada uma quantidade incrível de diamantes do Brasil. Inclusive tem a Lapidação Brasil, né? As pessoas que entendem esse tipo de assunto poderiam
acrescentar para a gente mais informações. Uma vez eu recebi uma jornalista, me telefonou perguntando por que a Lapidação Brasil estava sendo valorizada nos leilões. Eu acho que esse tipo de lapidação ela é um registro, né, importante de uma época onde os diamantes eram naturais e tem todo o aspecto do valor romântico, né? Que o que está ausente, ou seja, o passado, ele é dignificado pelo nosso imaginário romântico. Bem, em Paris, em 1767, pelo menos 314 joalheiros trabalhavam em oficinas próprias. Veja bem como é que estava funcionando, porque a corte fervilhava, as encomendas eram muitas, tinha muitas festas, novos lugares nessa sociedade por causa do desenvolvimento, né, das trocas comerciais e o início da indústria. Bem, no final do século XVIII, o lapidário Vincenzo Peruzzi desenvolve uma nova forma de lapidação do diamante, que é chamada brilhante. E muitas pessoas chamam o diamante de brilhante, né? Mas na realidade a gente sabe é um tipo de lapidação. Com 56 facetas, a informação que eu tenho, se tipo outro número, por favor, aguardo. A pedra brilha mais do que qualquer outro material. Brilha mais, é super especial, é um milagre da natureza, o diamante, é uma coisa, é de Deus, é realmente fantástico um diamante. Mas topázios, ametistas, safiras, esmeraldas e rubis eram pedras mais apreciadas e usadas também, inclusive, e usadas com diamantes em delicadas composições. Inclusive o nosso topázio imperial, que ainda temos no Brasil. Nós vamos ver muitas joias com topázio imperial. E o nosso professor Adriano Moll desenvolveu uma brand de lapidação específica para o nosso topázio imperial. Assim como a esmeralda tem a lapidação esmeralda, o topázio imperial brasileiro, essa cor linda de champanhe rosé, tem também um desenvolvimento de lapidação com design. Bem, nós temos duas joias assim que são arrasantes, né? Que é justamente com características que eu havia comentado, com superfícies. Você não vê o ouro, né? O ouro está só agarrando o brilho, né? Fantásticos. Aqui tem uma gargantilha inacreditavelmente exuberante, né? E ao lado um broche de decote com os brincos característicos do rococó. Bem, os broches para o decote eram muito populares na corte, sobretudo os triangulares com forma verticalizada. Eu vou mostrar dois desenhos, inclusive eles tinham uma articulação aqui para a pessoa poder sentar. E também os broches de lateral, que você colocaria assim também, muito bonito. Bem, aí vem agora um show de gemas e essas são joias portuguesas, elas são belíssimas. Eu imagino que sejam topázios imperiais. A primeira é uma joia de decote fantástica, a segunda também incrível. A gente continua vendo aí a verticalidade, não tem assimetria, isso só vai começar lá no novo. Inclusive, esse colar aqui, ó, da terceira, que são 4 imagens. A primeira é um broche de decote bem triangular, o outro tem aquela simetria que eu falei, o do lado é um colar lindo e ele tem ele pode ser aumentado ou você pode tirar aquela parte ali, aquela segunda parte. E eu vi uma joalheria fazendo uma peça muito parecida com essa e não tem nenhum problema. Porque isso significa cultura. Porque, como disse Chanel, aqueles que se pensam originais, só não pode pensar quem não viu, né? Ou não tem memória ou não tem cultura. Bem, mais um brinco fantástico também, com o mesmo motivo. Mas eu quero destacar agora os laços. Porque esse período, ele entra como se fosse assim, a gente está falando das flores, da natureza, mas é como se a gente precisasse de buquês, aqueles laços para nos adornar, já que o adorno é a característica mais forte, adornar os corpos, não para falar com os deuses, não para dizer, né, que você é o imperador romano, não, para você, né, seduzir socialmente, né, seja lá como.
Bem, aí tem alguns laços aqui, todos clavejados, você vê, não tem metal, não tem metal. Né? O metal é todo recoberto, é a joalheria do cravejado. E cada diamante maravilhoso, maravilhosos, sempre com os laços aqui. Vamos ver uma série, né? Vocês prestar atenção, porque cada imagem dessa é um deleite. Acho fantástico quando vocês chegarem aqui na imagem que tem as ametistas, né? Como as ametistas foram bem valorizadas, porque quando se coloca tanta gema preciosa junto com uma gema que já foi considerada uma gema semi-preciosa, a gente vê que também é um conceito cultural, né? A cultura, ela constrói significados de valor. Bem, aí mais laços aqui, e tem um laço esmaltado também com uma ametista pendurada, esse turquesa da esmaltação, com esse branco, é muito elegante. E a gente vê isso voltando, volta e meia tem um revival, uma inspiração nesse tipo de solução do branco com o turquesa. O próprio Art Deco vai usar, né? Bem, mais laços, belíssimos, querendo muito ouvir os comentários, os ensinamentos dos nossos colegas que entendem de gemas, que entendem de lapidação, para que possam acrescentar a essas linhas do tempo mais conteúdo. Bem, o Rococó atendeu o gosto da aristocracia, que se dedicava à busca pelos prazeres mundanos até a chegada da Revolução Francesa em 1789. E aí a gente vai falar um pouco do iluminismo. Até eu estava brincando, que eu estava aqui, porque é iluminismo. Por volta de 1720, surge o pensamento iluminista. Aspas. Todas as atividades humanas devem ser dirigidas pela razão e pelo bem comum. O pensamento da antiguidade, aquele pensamento, né, que ele foi recuperado pelas reflexões renascentistas, esse pensamento tem duração, ele é clássico. E ele volta a servir de inspiração para a depuração dos excessos e para a busca pela essência clássica. Bem, nesse ambiente, numerosas universidades são fundadas, vários filósofos elaboram suas teorias, e os princípios do movimento revolucionário francês, da Revolução Francesa, estimulam a adoção de uma nova atitude política nos indivíduos, porque já não pode achar que está num parque de diversões com as pessoas todas olhando sem poder entrar, e que isso ia dar certo por muito tempo. Né? Bem, a arte do período neoclássico, e aí eu vou, então, porque esse período iluminista, ele vai depurando essa atitude de prazeres mundanos por conta de todo o trauma que foi vivido, né, e pela nova mentalidade proveniente dos revolucionários franceses, desse pensamento. Então, esse período neoclássico não foi somente influenciado pela antiguidade clássica, mas também pelo desenvolvimento histórico do homem e pelas mudanças sociais que estavam em andamento. Surge uma nova estética, mais depurada, mais de acordo com o pensamento da época. E aí eu achei um anel nessas pesquisas que eu faço com os livros, eu não sei nem que livro, por isso que a gente não estou citando fonte demais, não tenho como, já se perdeu. Pode ser que na minha monografia, não, na minha dissertação de mestrado tem sim. Bem, mas é um anel onde tem um gorro vermelho, que é o símbolo da Revolução Francesa. Eu acho incrível porque é revolução, mas está dentro de uma forma oval, absolutamente, digamos assim, clássica, conservadora, né? Que é o neoclássico. Então, assim, é revolução e conservadorismo estético ao mesmo tempo. Muito bom esse anel. Bem, eu gosto de falar sobre um livro que eu adoro, que é um livro chamado O Gosto. Esse livro aqui, ó. Ele foi, digamos, é um livro editado com os escritos do Montesquieu. O Montesquieu, em 1757, elaborou para a enciclopédia, que começaram, né, a partir do iluminismo, a pesquisar o mundo de forma enciclopédica, né, a tentar fazer um Wikipedia da época, o primeiro Wikipedia. Né?
E o Montesquieu foi convidado para pensar questões do gosto. Olha que bacana, um pensador como Montesquieu pensando sobre o gosto. E é de muito bom esse livro, porque ele fala sobre as várias organizações que produzem o gosto nas pessoas, né? O gosto não é resultado de só um tipo de equação estética, como se pensava no Renascimento, as regras de ouro, enfim, que era, né, alguma coisa absolutamente matemática. E ele, então, o Montesquieu, ele diz que o gosto pode vir pela curiosidade, né? Um tema, né, que você não conhecia, que você aprende com o tempo, você tem curiosidade com aquele tema. O gosto pode vir a partir da ordem. O padrão, ele acalma. Por exemplo, eu gosto muito dessa minha prateleira, é um padrão, é um fragmento de padrão das arquiteturas antigas. Mas assim, esse padrão, ele proporciona um prazer estético, porque ao se repetir, ele acalma. A gente sabe o que vem depois, isso dá uma certa sensação de prazer. Bem, da ordem também, ele diz. Bem, a ordem está aqui, já falei. Assim, da variedade. Ao contrário, a variedade, justamente quando, né, Bispo do Rosário, quando faz, né, uma arte, bota pente Flamengo, pente Flamengo, pente Flamengo, pente Flamengo é aquele pentinho, pente papiolho. Conga, 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 sandália havaiana. Sabe, é uma música, é um ritmo, né? A gente também tem prazer estético com a variedade. A simetria, a gente já viu, o Egito, né, ensina pra gente a simetria há muito tempo. Os contrastes, o preto e o branco, olha só como a gente gosta de preto e branco, como é interessante, né? Como é elegante o preto e branco. Bem, da surpresa, ele vai falando da sensibilidade, da delicadeza, e no fim, ele reconhece, em 1757, que tem um gosto que é do não sei o quê. A capacidade de entender que o pensamento ele está vivo e que ele não tem condição de entender tudo. Então tem uma qualidade do gosto que tem fruição com não sei o que. Bem, voltando então à questão do neoclássico, então a gente saiu do Renascimento, inspirado no pensamento clássico, na estética clássica, Camafeus, tudo isso, a gente teve esse momento de exagero hedonista, do rococó, com muitas gemas, com muito brilho, com muita festa, com muita sedução no corpo. Mas aí vem um período, né, que é o período napoleônico, que a gente marca bastante a época, inclusive tem um estilo chamado estilo napoleônico, né, onde tem uma influência, volta a ter o imperador Napoleão, ele está fascinado pelo Império Romano, e voltamos a ter a influência estética do poder, daquele lugar de poder do Império Napoleão, o Império Napoleônico. Em 1804, Napoleão é coroado imperador na França. Após descobertas, mas aí, olha só, coincidentemente, ele já tinha essa admiração pelos impérios, né? Ele tinha admiração pelo Império Egípcio também, mas ele tinha muita admiração pelos imperadores romanos. E nesse período, em 1804, justamente nesse período, foram descobertas as escavações das ruínas de Pompeia, que foi uma civilização fantástica, que ficou toda petrificada pela erupção do Vesúvio, né? E tudo do jeito que estava, está lá. Então a gente tem, quem tiver a oportunidade, meu Deus, se um dia a gente puder viajar novamente, de ver aquela beleza, não fiquem uma tarde, fiquem 2 dias em Pompeia, porque é fantástico a visita a Pompeia, como a gente aprende. E essas descobertas foram muito impactantes, mas numa cidade inteira. Tinha todos os mosaicos, tinha as estátuas, tinha arquitetura, tinha o restaurante, tinha o anfiteatro, tinha até o que os gladiadores escreviam antes das batalhas, enfim, é muita informação. E essa estética, então, ficou mais forte, influenciou mais ainda
a joalheria e as artes da época. Napoleão promove as formas do Império Romano na arquitetura, no design de interior, vamos chamar assim, e na joalheria. O estilo prosseguiu até a chegada de um outro estilo chamado neoclassicismo por volta de 1770, porque era muito, assim, revival, sabe? Era muito cópia do que já foi. Apesar de ter toda essa revisão, né, do tempo passado, não só do tempo, como também do lugar, não era mais Roma, era França, mas ela foi assim, ela iniciou uma depuração que foi finalizada pelo pensamento iluminista. Mas enquanto a gente não depura completamente, vamos olhar aqui os grandes looks das imperatrizes napoleônicas, né? Que tem justamente o estilo napoleônico, que é o decote quadrado, retangular, né? Com bastante destaque para a parte inferior do busto também, colares, pérolas, enfim. Eu não coloquei isso. Talvez vocês não tenham ouvido nada. Ai, meu Deus. Tem que falar tudo de novo, vamos ver. Bem, então, aqui no caso nós temos a gente tem a simplificação do vestuário e temos aqui um colar todo com estilo tipo camafeu e a coroa, né, com cornalina, com esmaltação. Aqui no caso, essas cores elas lembram um pouco as cores usadas pelo Egito. Cornalina, azul. Vamos entrar aqui. Deixa eu ver só quanta coisa que está faltando, porque eu acho que eu vou ter que fazer tudo de novo. Então, eu vou até o fim, por causa do som. Se por um acaso eu tiver que fazer tudo de novo, eu faço, não tem problema. Aí faço melhor, né? Bem, o estilo neoclássico, a ícone do nosso estilo neoclássico é a Madame Recamier. Inclusive virou o nome do sofá Recamier, né? Que é aquele que a pessoa fica assim. Os psicanalistas gostam que as pessoas cheguem também, fiquem lá olhando para o teto para falar sem olhar para eles poderem estar, enfim, às vezes, bocejando. Bem, o estilo neoclássico produziu peças menos enfáticas ou luxuosas e primou por uma elegância mais discreta. Madame Recamier é uma depuração total, é um luxo, Madame Recamier. Esse colar de pérola é fantástico, assim, você coloca o que precisa, você precisa disso, não precisa de mais nada para fazer uma joia maravilhosa, extraordinária. A beleza neoclássica buscou trabalhar o equilíbrio entre o clássico, que se inaugurava, e o romântico, que pulsa. Porque quando abrem a porta do espírito romântico, ele nunca mais se trancou em lugar nenhum, ele pulsa por aí. Mas assim, esse colar de esmeralda, ele é muito interessante, porque ele tem justamente um mecanicismo, tem uma lógica, tem um escalonamento, digamos assim, quase que renascentista clássico, mas ele tem um decorativismo, digamos assim, romântico. Então já soluções de diálogo entre as peças. E finalizo com os anéis do neoclássico, que são anéis que a gente usa até hoje, gente. A gente usa essa forma de anel praticamente até hoje. Aliás, as outras também, né? Mas eu gosto muito de ver, por exemplo, esse anel de 2 mãos, porque assim, já é um período pós-Revolução Francesa. Igualdade, fraternidade, liberdade. Então, já tem aquela do humanismo mesmo, né? E acho incrível o desenho do anel do lado, que faz um corte, parece uma arquitetura mesmo. É praticamente a parte de uma arquitetura do Império Romano. E esse final, esses anéis finais, eles realmente, se você tirar desse contexto histórico, você pode achar que é um novo lançamento de uma marca muito charmosa de joalheria contemporânea. Eu não sei se deu certo, eu vou verificar e eu faço outro com o maior prazer.
Até a próxima quinta.